Boa noite, programa Palavra Franca a partir de agora ao vivo, diretamente de Valparaíso para o Goiás, para o Brasil e para o mundo. Gente, julho, mês de férias, mas também mês de aprendizado. E o programa de hoje, nós abrimos o mês de julho recebendo ele que é um grande pioneiro aqui da cidade de Valparaíso, um dos primeiros a fincar nessa cidade e colaborar para o progresso e o desenvolvimento de Valparaíso. Poliglota, pedagogo, filósofo, professor Roberto Arthur, ele também foi militar, fez parte das Forças Aéreas Brasileiras e hoje está aqui para dividir conosco um pouco do seu vasto e estendido conhecimento. É com muita satisfação que nós damos boas-vindas hoje ao professor Roberto Arthur. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom, pastor? Muito obrigado, um prazer, muito obrigado, tá? É uma honra estar aqui no seu programa. Boa noite, pessoal. E assim, muito obrigado pelo vasto conhecimento, né? Porque eu ainda estou tentando chegar nesse vasto. Na verdade, a gente tem um conhecimento ainda pequeno, né? E claro que o prazer de ensinar, o prazer de dividir o conhecimento, de aprender também com quem a gente ensina é muito grande, né? Eu como pedagogo, presenciei muito esses momentos nas minhas instruções, aí nas minhas aulas, atividades de pedagogia, eu presenciei esses momentos em que eu também aprendi. É uma via de mão dupla, né? Tanto sim, vai como vem conhecimento. Sim, com certeza. Gente, o professor Roberto Arthur, ele não só é pioneiro de Valparaíso, mas ele é uma figura muito conhecida na cidade. Eu já quero começar mandando um abraço especial para uma telespectadora que essa daí é fã número 1, considerada uma das estrelinhas aí hoje. A dona Menininha, mais conhecida como a mãe do nosso professor, que tem certamente um abraço, viu? Dona Perpétua, um abraço e meus parabéns. Seu filho tá fazendo bonito. Ela é linha dura, ela é uma mulher bacana. Não é danada, né? Mas é paraibana, né? Gente, olha, já começo fazendo a pergunta que não quer calar. Ele nasceu em Patos, na Paraíba. Ele sim é um paraibano, né? Paraibano da gema. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar. Né? Sem sotaque. Pois é, o homem não tem sotaque, gente, mas é de lá. Entendi. Como é que foi de Patos, da Paraíba, até chegar em Valparaíso? Então, eu vim, né, nos meados aí dos anos 70, né, pra cá. Mas já tem uma data, né? Eu já era pequeno, 5, 6 anos. E ao chegar aqui, né, eu fiquei só uma semana lá em Taguatinga, na casa de um tio, que era o irmão mais velho do meu pai. Depois nós viemos pro Gama, né, morar com outro casal de tio, né, que era o irmão do meu pai. E aí moramos lá, né, em 77 meu pai conheceu a fazenda Urubu, que é o bairro Céu Azul, e comprou um lote lá na entrada do Céu Azul tinha um escritório que funcionava, uma casa que funcionava o escritório, e era Fazenda Urubu. Então meu pai comprou o lote lá, esse lote a gente nem sabia que ia virar uma comercial. Meu pai comprou esse lote lá em 77, mas a gente só foi morar mesmo em 78, no início do ano, janeiro de 78. Não me engano, dia 20 de janeiro de 1978. Meu irmão caçula nasceu em 18 de julho de 78. Quando meu irmão nasceu, eu já estava lá. Sim. Né? Então, assim, lá era um lugar realmente, era cerrado, né? Do lado da minha casinha, assim, tinha um pé de piqui, onde meu pai fez um balanço, eu ficava me balançando. No pé de piqui? Um balanço mesmo, literalmente, né? Então, assim, os lotes eram muito espaçosos e tudo, né? Bem distante. E eu tive, para ir pro Gama, a BR era estrada ainda de chão. E aí o ônibus vinha de Lusiânia, o pessoal pegava na coisa e a gente ia visitar a família no Gama. E aí o que acontece? Eu vim estudar numa escola, né, que era a Escola Municipal Multigraduada, que funcionava nos fundos do escritório da Fazenda Urubu. Aí eu tenho uma história aí, comprovantes, né, dessa realidade nossa. Aí a Cida Moura, que é uma comunicadora, né, é da área da saúde, foi minha amiga de infância. A mãe dela foi uma guerreira. Nessa época ela ela fazia a faxina, ela fazia o lanche, ela entregava os meninos aos pais, as professoras vinham de Lusiânia. Olha aí. E é nessa escola que eu identifico na imagem
das mulheres, a professora Gracinha, encontrei recentemente, ela não lembrava de mim, mas eu lembro dela. Ela Você cresceu também um pouco, né? Tá na Secretaria de Saúde, se não me engano. Que legal. E a professora Maria de Fátima, que era, Dona Fatinha, era de Lusiânia, e aí comecei lá. E tem várias histórias do município que hoje eu vejo, assim, as pessoas contando, aí eu fico calado, né, porque a gente também não é dono do mundo, né, então a gente tem que ficar calado. Mas tem uma história interessante, eu estava numa reunião política, um certo dia, que eu gosto de falar assim, que é para deixar o povo doido. Aí um certo dia eu estava numa reunião, a pessoa falou que a primeira missa lá no Céu Azul, eu estou aqui há muitos anos e a primeira missa foi celebrada num lote, a igreja, depois que colocou só o telhado, a Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja do Céu Azul hoje, uma aquela igreja matriz. Aí eu fiquei calado, não me pronunciei, deixei jamais quem sou eu para estar tirando, né, o gozo de alguém, de alguma história. Mas não foi, a primeira missa, tá, foi em 1978, foi dentro da escola, do escritório, né, se não me engano ali na área que tinha a sala de aula, tinha a casa na frente, tinha um escritório, né, atrás tinha a sala de aula, era comprida, era uma sala comprida, era uma sala só. Uma sala só? Isso. E lá foi celebrada pelo Frei Missislau e Stanislau, né? Lá também eu, na época praticando catolicismo, eu conheci a minha primeira catequista, Dona Maria das Dores, que é uma figura que todo mundo conhece, Dona Dolores, as catequistas antigas do Céu Azul, todas me conhecem, sabe? Então, assim, a primeira missa foi lá, né? E a primeira missa no terreno da igreja Nossa Senhora de Fátima realmente foi no lote. E não tinha nem feito a cobertura ainda, tanto que a igreja passou alguns anos só com o telhado, né? E eu estudando ali, né? Então, em 81, acho que final de 80 para 81 começou a construção do colégio municipal. Era lindo o colégio municipal. Deve estar bonito ainda, mas era muito bonito. E assim, eu, Cida Moura, Vando Brito, né, Silvana, que eu não lembro sobre o nome da Silvana, muitos colegas ali de Céu Azul que hoje são casados, tem colega que é avô, eu tomo até susto quando Vilma, né, a Vilma também, né, a Valéria, esse pessoal, assim, o pessoal lá do Céu Azul, que era antigo, né, foram os verdadeiros alunos dessa escola. A nossa escola não tinha muito aluno, porque a comunidade não era tão grande. Era pequeno, lá, e eu acredito que a minha paixão mesmo pela sala de aula começou, só que eu não conseguia traduzir isso para mim, o que eu não entendi o que era, né, como é que era, e eu tinha uma imagem das minhas professoras, uma imagem muito grande. Elas eram perfeitas para mim, né? As bravas e as não bravas. Eu tinha professora brava. Tinha professora brava também? Tem, eu falo, hoje eu encontro professora brava que eu cumprimento, não vou falar o nome aqui, pode achar, mas que eu cumprimento e eu tenho o maior orgulho, assim, né? Porque de ter passado por ela, né? Eu tenho um pouquinho de cada uma delas, né? Sim. Depois, eu nunca estudei no Colégio Estadual do Céu Azul, nunca estudei. Não, porque eu estudei, na verdade, eu andei aprontando, aí meu pai me tirou da escola, eu estudei no... Rapaz, o professor Roberto entrou aprontando, né? Aprontei, meu pai se zangou, me tirou do colégio do Novo Gama, e eu fui estudar no Céu Azul. Aí no Céu Azul não tinha um colégio estadual. Aí o professor Geraldo, a professora Jaci, a professora Vera, são meus professores também que eu carrego com muito amor no coração, eles alugaram uma casa, né? Entraram em contato com a Secretaria de Lusiânia e fizeram lá os trâmites da época, né? E alugaram uma casa. E a gente foi estudar numa casa que tinha quarto e tudo, tal, aquelas carteiras grandes que a gente ganhou um resto de carteira de Lusiânia e tal. E aí fomos estudar lá, né? E aí um belo dia, quem foi meu colega dessa época sabe, né? A gente teve que mudar de novo de casa, então teve que fazer o transporte com os alunos e tudo. Então, assim, eu não tive o prazer de estudar no colégio estadual quando começou, né? O estadual, se não me engano, começou em 89, eu tô falando aí de 85, 86, né? Aí, em 85 eu tinha estudado realmente no Novo Gama, 86, 87 eu estudei nessa casa no Céu Azul, que ela era lá em cima, perto do posto de saúde, depois ela desceu. Ali para perto da minha casa, ali perto da 163. E aí tá, e o interessante disso é que eram escolas que a gente era carente a escola, mas que tinha um aprendizado diferenciado. Eu trago isso com toda certeza na minha cabeça. Eu acho que eu sou filho dessa escola, né? E aí, eu sempre muito assim, algumas pessoas diziam que eu era à frente, outros diziam que eu era amostrado.
mas eu tinha uma sede para aprender, eu era curioso demais. Tava no sangue, né? Tava, língua estrangeira e tudo. Nós tivemos ali um holandês no Céu Azul muito antigo, e meu pai negociava às vezes, comprava porco, mexeu com açougue no tempo ali, mexeu com leite. Aí meu pai negociando uma vez, né, lá para baixo, aí eu vi um senhor muito branco, né, ele falando com um sotaque diferente. Eu perguntei para ele: o senhor é da onde? Né? E aí, metido pra caramba, perguntei, né? Perguntava mesmo, Where né? are you from? Aí ele: I'm from Netherlands. Aí eu: Netherlands? O que é Netherlands? Holanda. Eu falei: Aí eu, né, e assim foi indo a minha história com as línguas e tudo, né? Depois eu tive, aí nos anos 80, né, na minha época nós tínhamos, ainda não tinha Speak Up, porque Speak Up eu acho que foi 85, 86, a Speak Up, né? E aí eu tinha, como eu sempre ia, eu tinha uma prima que trabalhou muitos anos no Conjunto Nacional, na antiga Discodil, e aí eu ia pra lá e às vezes, né, eu levava algumas coisas da roça pra lá, que lá era uma roça. E aí eu lá no Conjunto Nacional, eu gostava de ir lá numa... Pode falar o nome, né? Pode. Antiga Sodilê. Ó, gente, nós estamos falando de 30, 40 anos, tá, gente? Aí tinha, né? Livros, né? Estrangeiro e tudo. E aí eu peguei, né? Eu comprei uma revista com a fita cassete, né? Tinha um sonzinho lá com fita cassete. Alguém aí sabe o que é fita cassete ainda, gente? E aí eu começava, né? Eu estudava, eu praticava o inglês da escola também, mesmo carente, me ajudava muito. Depois eu ia aperfeiçoando. Algumas pessoas dizem que eu sou autodidata, né? Também, mas eu não sei. Eu acho que é muita coisa para mim ser autodidata. Eu não chego a isso, não. Mas aí, sim, tem uma boa pronúncia, eu tenho uma facilidade muito grande nasal para imitar. Eu faço imitação de português para os meus amigos. Eu adoro imitar português. A minha cunhada, a minha primeira cunhada mais velha, ela adora porque eu imito português, né? É mesmo? Português demais. Eu tinha uma professora, Margarida, de português, lá no Novo Gama, que ela me amava, ela já é uma senhora, né? E ela dizia assim: quem está lá? Eu digo: sou eu que estou cá. E tu podes entrar. Aí eu entrava, né? E ela era um amor de pessoa. Ela era brava, mas ela era um amor de pessoa. E um dia eu, por ser português, eu imitei um português ali, pronto, eu conquistei ela. Pronto, de vez. E aí a gente foi, então sempre brincava, né? E tinha uma música de Roberto Leal, o pessoal que não conhece, era um cantor português, né? Que veio famoso, né? E aí eu gosto até hoje. A música fala-se o malhão, né? O cara malandrão, né? O cara aproveitador, né? Malhão. E aí ela dizia assim: canta malhão pra mim, mas tem que ser com sotaque. Eu cantava, né? O malhão, com quem tu vais casar, com mulher bonita ou por pimpim pra me sustentar. E aí assim, ela adorava, então eu fazia essas palhaçadas. Eu era desse jeito, né? E tem, assim, a minha formação como professor hoje, claro que ela tem a parte acadêmica, mas ela tem também muita coisa que eu vivi na escola. Muita experiência. A escola, eu sou defensor da escola porque a escola é um espaço extremamente importante. É lá, a primeira formação de vida nossa é a família, a segunda é a escola. É na escola que eu descobri que eu podia falar uma língua diferente, na escola que eu descobri que eu poderia fazer um trabalho com opinião. Muitas vezes essas opiniões foram sedadas, óbvio, por causa do sistema e etc e tal. Mas a gente fazia trabalho, assim, né? Então a gente tinha que pesquisar. Eu corria a biblioteca no Gama, eu corria atrás de 3, 4 livros para poder manifestar. E na minha época não tinha essa coisa de botar lá: Dom Pedro I foi imperador do Brasil. E repetia na folha, não. Você tinha que explicar por que ele foi. Né? A chegada dele no Brasil, né? Como é que então, foi? Assim, quem era isso, quem era aquilo. Então, assim, era uma época em que ou você aprendia ou você não aprendia. Não tinha conversa disso, daquilo. E aí, assim, a minha história vai crescendo aí. Eu sempre... o Brasil, para quem é dessa época, sabe que ele não tinha uma estabilidade financeira. Você comprava um litro de leite hoje, vamos comparar hoje. Vou dar uma ideia, assim, não lembro mais a moeda, mas sei lá, era 2 cruzeiros, amanhã já era 2,50, lá na sexta, era terça-feira, na sexta-feira já era 3,20 cruzeiros.
Eu sou da época do Cruzeiro. Foi na época que ficou muito famoso o Ciscar da Sunab. Sim, eu sou da época que a gente cantava o hino nacional, pequenininho, cantando o hino nacional, a professora gritava lá, a diretora gritava, salve, salve o presidente, entendeu? Ernesto Geisel. Verdade. Depois, salve, salve o presidente Figueiredo. Sim, sim. Né? Então, assim, numa época de ditadura mesmo. Eu fui alfabetizado na ditadura. Eu nasci em 71, em pleno caixão da ditadura. Sim. Né? E aí, com essa questão, eu comecei a gostar de música, né? Eu tive uma paixão na minha vida que foi Elis Regina. Um belo dia eu na casa de uma prima do meu pai, tia Rita, hoje falecida, que é, na verdade, prima do meu pai, mas a gente chamava de tia. E aí meu pai ia visitar esse povo, e ela morava ali no setor leste do Gama, onde hoje, perto da antiga escola hoje, né? E aí eu tô vendo um programa com o Júnior, que era um primo meu de consideração, né? Porque, na verdade, ela era prima do meu pai. E aí eu tô vendo lá Elis Regina, né? A menininha do Brasil. Hoje eu vejo Elis Regina no mesmo programa no YouTube, falando aquela entrevista, e eu falei, quem é essa mulher? E quando passou os vídeos dela cantando, eu me apaixonei. Depois eu descobri que era uma música de Belchior também, fui lá com Belchior. Mas eu tive uma paixão muito grande por Elis Regina. E assim, eu acho a música que a gente vai falar depois, né, nessa parte, você vai gostar de saber. E aí, assim, eu tive várias referências com relação à música. Eu também fui muito sozinho, né? Eu tive uma vida muito solitária. Meu irmão era pequeno, eu que ajudava a cuidar do meu irmão. Então, era só 2 irmãos? Não, 3. O mais velho sempre morou muito fora. O mais velho morou com minha prima. Né? Depois morava mais entre Gama e depois no Novo Gama um tempo. Então a gente tinha contato quando vinha, né? Eu adorava Páscoa porque ele tinha moto, ele tinha uma Opala e uma moto. Uma Opala? Ele tinha uma Opala. Carrão, viu? Carrão. Ele tinha uma Opala e uma moto. E aí quando ele vinha na moto e era época de Páscoa, ele trazia ovo de Páscoa pra mim. Então ele sabe, meu irmão Arthur, que a gente chama ele de Tutu, né? Ô, irmão Tutu, um abraço aí, viu, Tutu? Lá em Tutu? Anápolis, ele deu netos lindos aí pra gente, né? Sou apaixonado pelos meus sobrinhos, né? E aí, assim, aí foi, né? E assim, e meu pai, como mexia muito com venda, com comércio, então a gente conheceu muita gente. E numa dessas idas, nos anos 80, eu conheci também. Eu tive o prazer ali no Céu Azul, nas chácaras, atrás do Vale do Amanhecer, tinha uma chácara que tinha uma capelinha, São Geraldo Magela. E aí a dona da chácara era uma professora de Brasília, ela foi professora do Juarez Fernandes, também radialista de Brasília. Sim. Professora Esther Andrade de Mello, que hoje está em memória. E ela tinha perdido um filho, né? Não me recordo se foi um acidente de aeronave, que ele estava fazendo um trabalho na Amazônia, eu acho que a aeronave caiu, ela perdeu, então ela tinha essa paixão muito grande. E eu escutava muito ela. E a avó Estela foi uma avó de coração que eu tive, e ela foi uma das primeiras mulheres a formar no curso de farmácia no Brasil. Muito amiga do meu pai. E a avó Estela ela foi como professora, foi professora de político famoso em Brasília. E aí ela morava na Asa Sul e vinha pra cá. Assim, às vezes passava, como estava aposentada, passava a semana na chácara. E aí um belo dia, né, ela disse, Roberto, como você é astuto, como você é inteligente. E aí eu dizia, sou não, vó Estela, sou não, tal. Eu não sou boa em matemática, eu não gosto de matemática, mas a inteligência não é só matemática. E aí ela tocava acordeon, ela tocava órgão, tocava piano. E aí ela pegou o acordeon, foi tocar, a gente tomava cappuccino junto à tarde, ela adorava fazer cappuccino para mim tomar com ela. E tocando acordeon. Isso, aí a gente foi tomar um cappuccino, e aí ela pegou, né, eu com esses vícios das línguas, aí ela tocou no acordeon, e aí disse assim, e aí eu vou cantar uma canção para você, em italiano, que chama-se Una la bella notte. Aí eu falei assim, aí eu me lembrei, porque como eu fui coroinha na igreja São Sebastião do Gama, tu acredita? Sério, olha aí, gente. Pequenininhos da Batina Vermelha. E curiosidade, ó, pessoal. O padre, quem é do Gama sabe que tinha os padres italianos, Padre Luiz, eu perturbava as pessoas por causa de língua, não tinha muito curso, né? E aí eu já tinha ouvido ele cantar essa Una la bella notte, giunto del fatto io corre. Aí quando ela começou a cantar, eu voltei no tempo. Eu falei, caramba, agora que eu vou aperfeiçoar meu italiano. Aí, então, assim, um dia não, eu estava na chácara dela, que nessa época eu já estava morando numa chácara. O lote lá estava lá em cima alugado, se não me engano, e a gente estava numa chácara, que eu ia da chácara, ali
né, para ali eu tive altas aulas de italiano. Olha só. E com música, sim, né? Eu só não aprendi a tocar acordeãozinho, mas eu tinha, né? E aí, assim, a gente aprendeu música e tudo, aprendi um pouco de política com ela. Era uma mulher muito à frente do tempo dela. E ela realmente foi uma das primeiras mulheres a se formar em farmácia no Brasil. Daí... depois que eu entrei na aeronáutica, eu tive o prazer ainda de visitá-la, dela me conhecer, dela me ver minha sobrinha ali. Dela me Sanzia Mara. Isso. Um abraço, Sanzia, obrigado. Minha sobrinha, uma das mais velhas. E aí eu aprendi com ela muita coisa, né, sobre civismo, sobre cidadania, sobre língua estrangeira, né, e eu fui para a aeronáutica e infelizmente na época ela estava doente, eu visitei ela me viu fardada assim. E aí eu falei, vó, amanhã começa um novo trabalho que é de tradução, eu tô com medo porque se errar é cadeia. Ela disse, você é muito potente, você vai dar conta, você dá certo e tudo. E foi uma pessoa que fez muita diferença também. Assim como eu tive professores também que eu trago até hoje e que eu faço questão de citar aqui, que eu não vejo há um bom tempo, mas assim, lá no colégio municipal mesmo, eu tive uma professora também que me fez muita diferença na minha segunda, minha terceira série, quarta série também. A professora Maria de Lourdes, hoje ela é doutora Maria de Lourdes, a Lourdinha era um canto de pessoa, assim. Então, assim, eu aprendi muito com esse pessoal. E eu olhava o professor pegar no giz, tu acredita? Né? E eu não dizia que... gente, pra quem não tá nos assistindo aí, giz era um negócio que a gente usava... Mas já tá muito antigo isso aí, viu? Agora é pincel, né? Da época do quadro negro, né? Graças a Deus é pincel, né? Porque eu acabei com minha garganta com giz, né? E assim, aí foi, né? Essa coisa da língua estrangeira, né? Depois eu comecei... logo cedo eu lia muito também, né? E aí eu pegava muito livro na biblioteca. Então, assim, Clarice Lispector, filosofia, aquelas coletâneas que vendiam... Na época, quando eu não podia comprar, eu pegava emprestado dos filósofos e tudo, eu li. Psicanálise eu comecei a ler em 85, né? Nós tínhamos um psicanalista no Brasil chamado Eduardo Mascarenhas. Ele foi ex-marido da atriz Cristiane Torlone. E aí tinha o TV Mulher, como eu estudava à tarde, eu sempre fui muito televisivo, né? Aí eu assisti o TV Mulher de manhã, nos anos 80. 82. E aí o Eduardo Mascarenhas, ele tinha um quadro de psicanálise. Olha aí. Aí a Marília Gabriela tá viva ainda, dá pra ver os takes. Sim. E aí Eduardo Mascarenhas tinha esse quadro, e aí ele falava de religião, de fé, de sexualidade, ele falava de tudo. De tudo. Ele era psicanálise clínica mesmo, literalmente falando. E eu me apaixonei logo, só que a psicanálise era muito elitizada, então não chegava até a gente assim fácil. Mas aí um belo dia... né, eu tô passeando, sempre gostei de comprar caneta, sempre gostei de caneta e relógio. E aí eu passeando, lá numa banca, no Gama, antiga banca, tinha um senhor simpático, eu acho que já faleceu. Aí quando eu olhei, tinha um livro preto com o nome Emoções no Divã. Emoções no Divã. E aí, psicanálise clínica, aí embaixo tava lá, né, Eduardo Mascarenhas. Eu falei, esse cara é o Eduardo da TV Mulher. Então, comprei o livro. E o livro fala, quem tem esse livro, quem puder ter acesso a ele, não sei se ele tá corrente ainda. Como é que é o nome? Emoções no Divã. Gente, anota aí. Esse livro, ele foi assim, um livro que ele trouxe para mim muitas ideias com relação à fé, com relação à sexualidade, com relação à responsabilidade. O livro realmente é um divã escrito. E assim, aí eu vi a competência desse cara, hoje ele é falecido, desse psicanalista, e aí quando eu tive a oportunidade eu fiz também, né? Sim. E aí assim, foi bem na época que eu fui 1 ano e meio mais ou menos voluntário do CVV. Para quem não sabe, CVV é o Centro de Valorização da Vida. Então eu escutava, né? A gente fazia escuta, né? As pessoas ligavam, mas eu parei porque minha mãe, em 95, ela teve meningite B. Então ela teve um quadro muito difícil de meningite B. E ela já estava separada do meu pai, e ela teve um quadro muito sério de meningite B, e aí, assim, meu irmão, o caçula, que me ajudava a olhar, ele mudou para a segunda etapa do Céu Azul para tocar uma padaria, né? E aí eu tive que... Aí como meu plantão era à noite, no sábado, então ficava difícil deixar minha mãe só. Eu tenho esse problema seríssimo de deixar minha mãe só, então eu tenho um medo muito grande.
E aí eu parei, mas aí nessa época eu já estava fazendo, aí eu fiz o curso, né, de psicanálise clínica, aí consegui fazer, né, pagar com o meu salário ainda 6 meses de terapia, porque é 1 ano, um dos tripés é a análise, aí fiz análise, né, e aí o psicanalista era também psicólogo na época, falou assim, Arthur, se você não puder pagar, você me chamava de Arthur, você pode vir, pode vir que eu garanto, mas aí como ficava distante no plano, aí eu terminei o curso, a parte teórica mesmo, eu terminei, né, tem um amigo que diz assim, eu não estou dentro de um consultório, eu pretendo um dia se aposentar, realmente vivenciar essa psicanálise. Sim, sim. Né, eu acho que tem muita gente que precisa. Sim, ainda mais agora depois dessa pandemia, né? Muita gente precisa trocar ideia no divã. E, assim, tirar também, sabe, essa ideia de que a psicanálise, ela é uma coisa elitizada, né? Então, assim, essa ideia de divã, né? A gente sabe que a psicanálise tem ferramentas diferentes, né, da psicologia, né? E mesmo os psicólogos usando a psicanálise também como uma forma, uma ferramenta de trabalho na psicologia clínica, mas a gente sabe que a psicanálise tem uma vertente diferente disso, né? E assim, eu sempre me interessei, os primeiros partidos políticos que chegaram no Céu Azul, eu participei, eu era danado. Você foi filiado a algum deles? Sim, eu fui filiado ao meu primeiro partido. Eu vou falar que, gente, eu não sou comunista. Gente, anota aí, pessoal, olha aí. Eu não sou petista, não tenho nada contra petista. E tive grandes professores petistas que fizeram diferença para mim, né? Sim. E aí, o que acontece? Aí eu fui do PCdoB, só que meu pai brabo, né? Ele tinha uma ideia muito diferente de quem era comunista, sim, meu pai falava mesmo, tá vivo aí para falar isso. E aí eu ia, né, meu pai pensava que eu ia pro partido lá que tava o PRN, né, ali o Collor, Collor, né, de Mello, né, o Caçador de Marajás. 92. E aí eu não, 89. 89, das diretas, né? Aí quando ele assumiu a presidência, ele assumiu em março de 90, eu tava na aeronave, tava rapadinho a cabeça. Você estava servindo na época? Fui segurar fuzil na porta do Palácio do Planalto. Sério? Para desfilar no dia da posse dele. E aí o que acontece? Eu era recruta na época. E aí, aí em 89, né, veio esse partido, tinha uma loja desocupada ali na rua que desce do Céu Azul. E aí eu fui, aí abriu lá um comitê. Aí eu aprendi o que era comitê e fui conversando. A ex-mulher do meu padrinho de crisma na época, Luzia Mello, foi uma das pioneiras da política no Céu Azul, Antônio Boff. Essa massa Antônio Boff, grande... Antônio Boff, né? Ele também foi um percursor, ele era do PT na época e tudo, né? E aí, assim, eu tenho até um episódio, eu conversava com o Antônio Boff escondido do meu pai, né? Ele não podia saber. Meu pai não gostava muito de comunismo, achava que tinha uma visão muito errada do que era o PT, o comunismo. Sim. Mas aí, assim, eu nunca fui do PT, nunca fui filiado do PT. Aí fui filiado ao PCdoB, escondido mesmo, literalmente escondido. Meu pai não sabia que eu era do PCdoB. Então eu ia pra reunião, um belo dia, ele falou, que tanta reunião é essa? Eu digo, pai, é da igreja. Mas não era uma reunião comunista. Mas isso também foi bom. Depois eu fui Serviu, se né? não me engano, o PSL, o segundo partido com o Rubens Marques, pai até dos meus amigos, que eu quero muito bem, Rubinho, né, a Rubilene. O pai dele foi também um pioneiro. Eu quero lembrar que ele foi um pioneiro no Céu Azul da política, né? E tantos homens, assim como o próprio José Valdécio também, que contribuiu nosso muito. Nosso primeiro prefeito, né? Muito, nosso primeiro prefeito, ele contribuiu muito para a vinda desse município para cá, porque nós éramos realmente de Lusiânia, né? E aí, assim, eu atuava de uma forma muito singela, né? Não muito atuante. Nos bastidores, era um adolescente, mas sempre tinha aquela coisa de destacar, sempre alguém interessava pelas questões. Na casa da própria Cida Moura quando tinha época de política, 86, eu me lembro, vinha aquela nata de Lusiânia de político, então tinha um momento da fala, eu falava mesmo. Na colaboração. Mesmo, falava mesmo e tudo, e falava, e sempre com uma postura para que ele notasse que eu não era igual a ele. Sim. Era incrível, né? Eu já era terrível. Já tinha, né? E aí, assim, não era prodígio, não. Eu era danado mesmo. Eu era na Paraíba, literalmente falando danado. Retado! Eu tinha vontade de aprender, eu queria aprender, eu não queria aquele mundo só ali, né? Eu queria muito mais que aquilo ali. Eu queria fazer um teatro, não podia. Teatro, quem faz teatro tá, né? Tinha-se uma ideia, tinha essa deturpada, né? Tinha-se a ideia, por exemplo, assim, uma vez, uma certa pessoa, não vou falar o nome, disse assim, ele só gosta de gente
diferente, né? Gente que caiu do céu, anjo caído. Aí eu tava escutando Rita Lee, eu falei assim, só escuta Rita Lee, esse anjo caído. Olha só que horror, eu adorava ouvir Rita Lee, Barão Vermelho, Cazuza, né? Cazuza. Depois, eu gostava demais Simone, eu gostava de Belchior, eu gostava da Cor do Som. Então assim, eu sou de uma geração musical, Sim. né? Eu queria aprender violão, não podia, porque meu pai não gostava, e minha mãe piorou, minha mãe não gostava. Então assim, eu não aprendi violão, porque não gostavam, que eu ia perder minha vida tocando violão. Então, assim, um certo preconceito, mas é real. E aí, então a gente tinha letra de música, comprava revista, tirava, xerocava a letra e reunia aquele grupinho ali do lado do colégio e começava a cantar a Cor do Som. Olha só. Né? Cama e Mesa, do Roberto Carlos, quando ele lançou, né? A Cor do Som. E a gente sofria preconceito, você não acredita, de pessoas que trabalhavam na escola. De funcionário da escola. Porque assim, você ouvir a Cor do Som, você ouvir um Beto Guedes, né? Você ouvir Elis Regina, você ouvir uma Rita Lee, era coisa de gente que tava, né? Revolta. Fumando uma erva, literalmente falando. E a gente não fumava erva. Preconceito deslavado, Nunca a gente não fumava erva. Era só música mesmo? Era música, mas a gente era interpretado mal mesmo, né? Entendeu? Eu tinha uma amiga Aldona, né? A Vânia, e a Vânia gostava de ir pra torre, comprar aquelas blusas da torre, usava uns brincos de madeira, aí pronto. Aí um dia a Vânia trouxe, tinha um pessoal, e trouxe dentro do envelope pardo, 1 litro de menta, olha que horror. Pronto, 1 litro de menta é o final da picada. Isso aqui não é droga, é uma bebida. E a gente bebeu, né, lógico que a reação depois, mas deu pra ir pra casa e tudo, deu pra disfarçar aquela dor de cabeça, vou dormir, mas foi um tempo muito bom. Eu devo muito ao município de Novo Gama, colégio estadual, né? Eu tive um professor que acho que ainda está lá, o professor Gilvan. Eu tive muitos professores bons que eu lembro, de história, professores de português. E eu acho que a resposta está na minha, aí, né? Na minha vontade de trabalhar com o ensino. Gente, o professor Arthur é essa pessoa emblemática aqui. O programa está cheio hoje de personalidades que estão participando aí. Eu quero mandar um abraço aí, ó. A Branca Vilar, grande amigo. Minha parenta de coração. Ela é de Sumé, Paraíba. Olha aí. Obrigada, viu, Branca? Toda vez que me manda mensagem, venha para Sumé, venha passear. Eu vou a Paraíba há 300 anos. Tá aqui também a Sanzia Mária, verdade. Amava as canetas dele. Privilégio ser professor como minha sobrinha. Isso. Olha aí, tá vendo aí? Uma delas, né? O Zé Alves, Carli Campelo. E muito boa a música dela, Carli Campelo. Sim. Acho que ele quer falar Sueli Campelo, não? Não é Sueli Campelo, não? Eu não sei, ele botou aqui. Ô Zé Alves Carli Campelo, não lembro. É o homem da música do grupo Céu Azul. Então um abraço, Zé Alves. Obrigado aí pela participação também. A Sanzia escreveu, a melhor pessoa do mundo. Que isso. Zé Alves também tá honrando aqui. Ronaldo Arthur. Meu irmão, a história do fundo do baú. Mas do fundo do baú, ele sabe que é. Ele andou muito naquela estrada do Céu Azul. Meu pai comprou um velocípede e a gente botava ele. e ele tinha um cabelo grande, a gente saía arrastando. Né? Os meninos que não tinham velocípede, aí queria sentar e virava aquela confusão. Ele tinha um cabelo grande, era bravo pra caramba. Aí, ó. Então, assim, Ei, Ronaldo, obrigado aí pela audiência. A Jaciara também tá dizendo cunhada, minha segunda cunhada, né? Cunhada dela. Zé Alves está honrando aqui a Elis Regina, sensacional. Não pode Elis Regina foi um marco, assim, de... O Zé Alves está dizendo aqui, eu conheço muito o Roberto Leal, a música dele é muito boa. Olha, gente, essa geração que ouviu boas músicas com letra, música com história, que eu acho, professor, e aí me corrija se eu estiver errado, essa geração, será se vai deixar, como a geração passada deixou música para nossa, será se a nossa geração vai deixar músicas para a próxima geração? Sem preconceito, eu acho que nós estamos vivendo uma época diferenciada, uma época diferente, novos valores que a gente ainda não entende, né? Eu mesmo como professor, há situações que eu não concordo, mas como eu te falei da oposição boa, né? A gente tem que saber fazer uma oposição. E fazer uma oposição, por que não fazer uma oposição com elegância? Não é falsidade, Sim. Pelo contrário, é caráter. Né? Eu não tenho direito de esbravejar no outro, de fazer uma oposição a qualquer situação que exista de uma forma deselegante. Né? Então, assim, e o que está acontecendo no atual cenário é isso. O pessoal está perdendo a postura na política, literalmente falando. Né? Então, assim,
o que a gente tem hoje, para hoje, é isso, essa cultura diferente, né? E a gente tem preconceito, sim. Quando primeira música de rap que eu vi, eu falei, cara, eu preciso apresentar a letra para esse indivíduo, uma letra de Belchior. Mas depois eu entendi, a aluno é igual filho, ele faz você se apaixonar por ele. Teve um projeto Olha aí, tá na vendo, escola, teve um projeto na escola, e teve um projeto na escola lá que os projetos realmente pegavam fogo naquela escola. O projeto era muito bom. E ainda mas a gente está um pouco sensível por causa dessas mudanças que houve e tudo. E aí os meninos fizeram, e eu com a cara feia, porque era um funk, aliás, um rap que eu não gostava. Mas aí quando eu comecei a ver que a letra era educativa, aí eu passei a gostar mais um pouquinho. Eu não escuto, mas eu passei a respeitar. Não é meu estilo de música, mas eu respeito. O funk também não é, né? E um belo dia eles fizeram uma contraditória comigo lá, né, de dizer que, porque o senhor não sei o que e tal. Eu falei, gente, fala uma coisa pra vocês. Vocês falam de funk, o que vocês estão vendo hoje é uma nova roupagem do funk. Porque se eu botar, aí eu peguei, falei assim, eu vou trazer um vídeo, botar no vídeo cassete, que era alunos antigos, botar no vídeo cassete aqui o Timaya. A Sandra de Sá, com Sarará Crioulo. E aí vocês vão ver a essência, a origem do funk. Porque a música soul, sim, a Black Soul, American Black Soul Music. A original. Sim. Né, que foi trazido de lá. Então, Sarará Crioulo de Sandra de Sá, isso. Então, assim, começou nessa ideia, então eu entendi isso. Né? E assim, olha só, eu tive a oportunidade de ter na minha vida, na minha carreira, eu vou fazer quase 30 anos de sala de aula, para te falar a verdade. 30 anos? Porque eu comecei com, eu já trabalhei em outros lugares também, mas eu tenho a escola atual, pode falar o nome? Pode, sem problema. O atual Instituto Educacional Êxito, quando era a escola do Mickey, que eu comecei, essa escola, ela me proporcionou, eu acho que metade do profissional que eu sou, eu precisei de um cenário. Esse cenário foi a escola. Olha aí. E a mantenedora, né, dona Sebastiana Eufrásio, ela foi uma pessoa assim que ela olhou para mim, leu um currículo datilografado, Gente, datilografado, esse aí é do fundo do baú, né? Eu tenho diploma de datilografia. Você fez datilografia? No Céu Azul, onde eu estudei lá, né? Eu fiz. Posso falar não, que eu também fiz datilografia, gente. Então... Pai, eu catava um milho terrível, né? Já para terminar o exercício. E aí, eu fiz, né? E aí eu digitei a datilografia, levei e tal. Aí eu falei, eu não tenho muita experiência não, mas eu sou isso aqui, eu ainda estou em formação, eu preciso de dinheiro para me formar e tudo. Aí eu falei assim, vem, a minha professora está saindo para outro colégio, até um colégio da família dela que está abrindo, vem. E aí eu fui e trabalhei em alguns colégios no Céu Azul, aliás, na verdade em 2, né? Trabalhei em colégio de Formosa, às segundas e sexta. Quando abriu o NDA, eu dei aula também de espanhol no NDA, dei aula em Sobradinho aí em 99, 2000, a minha sobrinha estava nascendo, inclusive quando ela foi a minha sobrinha mais nova, né? Uma das mais novas, que já tem mais novo ainda também. Sim. E aí ela estava nascendo, estava dando aula em Sobradinho, aí meu irmão saiu com o carro com a minha cunhada e eu caí dentro do carro também, né? E aí, assim, eu tenho uma relação com a minha Camila muito grande, é uma sobrinha que eu tenho um amor muito grande, porque foi criada há muito tempo. Sim. Como eu tenho com todos os meus sobrinhos, né? Até os de Anápolis, quando eu vou em Anápolis, assim, eu me reservo para eles, assim, para conversar, né, Mariana? Eu me reservo com ela, converso, bato um papo, troco uma ideia. Então, assim, eu tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas que confiaram no meu trabalho, pessoas que me ensinaram, né? E quando a gente é novo, a gente tem assim um pouquinho de falta de paciência com algumas coisas, mas me ensinaram a ter paciência, me ensinaram, me deram a oportunidade de aprender dentro da sala de aula, que é o maior estágio que a gente tem de vida dentro de sala de aula. Hoje, quando eu estou dando aula no Unopar, por exemplo, a aula atividade é com a gente, a aula vem ao vivo, depois tem a aula atividade. Lá no Polo do Novo Gama, né, que é a instituição que eu trabalho já há muitos anos, quase 30 anos. E lá, né, nessa instituição, quando acaba a aula ao vivo, eu entro com a aula atividade. E eu sempre estou falando para as minhas alunas, a sala de aula não é um lugar qualquer. Sala de aula não é um lugar qualquer.
Sala de aula é um lugar de realização de muitas coisas. Não é só de uma coisa, de muitas coisas. Você não sabe o futuro de ninguém ali, você não sabe o que vai sair dali. Então, né, os grandes homens, as grandes mulheres da história saíram dali. Sala de aula. Conhecimento acadêmico não é em casa. Não adianta você achar que o conhecimento acadêmico em casa, se ele tem em casa, é um complemento. Sim, sim. Mas a escola, eu defendo a escola, assim, a instituição escola, eu defendo ela piamente, porque a escola, ela é realmente o lugar em que você vai aprender o acadêmico, sim, a parte sua intelectual, seu desenvolvimento intelectual, e é dela também que você vai aprender a aprimorar o seu psicossocial, ou seja, o que você tem de psicológico e o que você vive em um grupo social. Sim, sim. Isso é a escola para mim. Gente, o programa hoje está nível top, né? Com a presença do nosso professor poliglota, filósofo, né? Esse camarada que para nós é um privilégio muito grande, né? E hoje eu quero lançar um desafio. Você que está nos assistindo aí, quero mandar um abraço especial para o nosso amigo João Paulo, é o nosso patrocinador. João Paulo, da Único Certificado Digital. Você quer fazer seu certificado digital aí, ó? Tanto pessoa física como jurídica, procura o nosso amigo João Paulo, da Único Certificado Digital, nosso patrocinador oficial. Mas eu quero mandar também um recadinho aqui para os nossos ouvintes que estão lá em Teresina, minha amiga Marilene, estamos sendo ouvidos lá em Teresina, Piauí, capital do Piauí, terra da Marilene. Terra da Cajuína, né? A Simone, que está lá em Manaus, Amazonas, Simone e Geraldo, Amazonas, são nossos ouvintes aí, né? Um abraço. A Gilva em Goiânia, isso, né? Gente, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. E eu vou deixar um desafio aqui para você. Você que está nos assistindo, Valparaíso, gente, acaba de fazer aniversário no mês de junho. E para quem está nos assistindo aí, nós estamos trazendo aqui o professor Roberto Arthur, que é pioneiro da cidade, viu a cidade nascer, viu a cidade crescer e chegar até onde estamos hoje. Você que está nos assistindo aí, se você colocar aí no comentário agora, a partir de agora, até o final do programa, você vai concorrer ao sorteio de uma Tupperware. Essa Tupperware, eu se não me engano, é uma mini sensação. Produção, deixa eu mostrar aqui para os meninos aqui. Ó, você que está nos assistindo aqui, promoção da minha amiga Leila e da minha amiga Larissa. São duas consultoras da Tupperware e elas estão patrocinando esse brinde aqui, olha. Eu acho que é uma mini sensação. Me dá uma dica aí, tá, Leila? Minha amiga Leila e Larissa, elas são consultoras da Tupperware e hoje nos cederam esse brinde aqui. Você que está nos assistindo, que quer participar do sorteio, quer ganhar essa Tupperware, coloca aí no comentário a partir de agora qual a idade de Valparaíso. Quantos anos Valparaíso acabou de completar no seu aniversário agora, que nós estamos trazendo aqui o nosso amigo professor Roberto Arthur. E aí você vai participar do sorteio dessa Tupperware. É o patrocínio da minha amiga Leila e da minha amiga Larissa. São consultoras da Tupperware em Valparaíso. Eu vou deixar o contato, você vai procurar elas aí já já. Larissa e Leila. Um abraço e obrigado. Mas professor Arthur, Roberto Arthur, interessante. Ao escutar toda essa história, vendo que a pedagogia está no sangue. É uma área... Você nasceu foi para isso, né? A gente vê que ele fala, gente, com o coração, ele fala com a veia. E quando isso acontece é porque realmente a pessoa nasceu para isso. Mas eu quero saber também um pouquinho, antes de chegar aqui, o senhor passou pelas Forças Armadas, pela Força Aérea Brasileira. Armadas, na Força Aérea. Pela Força Aérea. Isso, é. Como é que foi essa experiência lá? Que experiência o senhor trouxe de lá para cá? Olha, eu não sei se eu fui muito assim abençoado, o que foi que realmente aconteceu, mas assim, eu fiz o recrutamento, né, em janeiro, logo primeira semana de janeiro de 1990, e aí assim, eu logo fiz o recrutamento, depois que eu fiz a formatura, né, que eu passei pela formatura, né, que a gente chama também de formatura, aí eu fui a S2, né, e aí, logo, aí tinha as seleções e tudo, né? Eu fiquei um tempinho no batalhão, e aí eu tava naquela vibração de mexer com armamento, de desfile, tava chegando setembro,
E aí eu não queria, eu rezava para não sair do batalhão. Se eu saísse, a formatura foi em julho. Sim. Se eu saísse em julho, eu não pegaria o desfile em setembro. Nessa época, nos anos 90, o desfile não era mais no Eixão, era no setor militar urbano. Sim. E aí, aí eu fiquei, né, naquele dia, eu tinha um capitão na época, Josias, eu conversava com ele, capitão, eu quero ser transferido do batalhão, mas eu queria participar do desfile. Para mim era um marco, né? Sim. Era o ápice. Era de eu participar do desfile de 7 de setembro, né? E aí foi o primeiro desfile que eu participei armado, né? Que foi, né? Mosquetão pesadíssimo, né? E aquele, quando eu vi o chão, sol de rachar, boot, e aquele, a gente estava na verdade com o 7º A, né? O 7º A, o azulzinho, né? Aquele coldrezinho aqui, e aí o mosquetão, né? E ombro arma desfilando. Rapaz. Foi meses de ensaio no batalhão, que era antigo Binfa Meia. Hoje o 6º Comando Aéreo Regional é chamado de Grupo de Apoio, né? Aí tá, tudo bem, assim foi, aconteceu, né, eu desfilei 7 de setembro e no final de setembro eu já fui transferido para a secretaria do Comar, para o 6º Comar, para o prédio do Comar, né, que hoje é grupo de apoio. E lá eu caí no protocolo de entrada, para protocolar documento. E aí eu conheci um civil, né, lá tinha muito civil, que chamava-se Almi, né, a minha comadre, hoje falecida, Zélia, já era da engenharia, funcionária civil, e aí a gente, eu trabalhando com o Almir, ele me ensinou como é que fazia um ofício, ele me ensinou realmente como protocolar os documentos, levar. Então, muitos documentos subia para o comando, para a secretaria do comando. E aí, teve uma época lá que o chefe da SPM, Major Castilho, acho que hoje é brigadeiro da intendência, já deve estar na reserva, espero que esteja vivo, que era um grande ser humano ele. E aí o Major Castilho falou assim, Arthur, tem um currículo ainda datilografado. Aí datilografado, máquina mesmo de fita. Aí eu falei, Major, tem umas máquinas aqui de elétrica, e o Almir me ensinou, porque eu pegava... Você lembra da marca? Eu acho que era Olivetti. Essa daí é batata. Aí eu liguei, aí a máquina lá no protocolo ficava assim, era meia parede, tinha um espelho, aí o Almir me ligou a Olivetti, né? E aí eu fui colocar o papel, no que eu toquei na tecla, a bicha veio, eu fiquei desesperado e tal. E aí eu fui fazer um ofício de ensaio, né? Que o ofício de ensaio, primeiro, não tem validade. E aí fui fazendo e fui lidando e tal. E aí melhorei o currículo, peguei o currículo na seção, na SPM, que era a seção de pessoal militar, peguei, né? E aí fiz digitando lá, tal, na máquina elétrica, sabe? Eu tava num frescobol, porque eu não tinha nunca digitado nunca tinha datilografado na máquina. E aí o Almir, ele foi uma pessoa tão importante na minha vida com relação à burocracia, que eu chamava ele de pai velho, porque nós éramos flamenguistas, então tinha dia que ele ia com a camisa do Flamengo, porque ele era civil, né? Sim. E aí eu passei a chamar ele de pai velho, porque o Almir, ele tinha um zelo comigo incrível, né? E aí tinha vários funcionários civis, que eu aprendi muita coisa e tudo e tal. E aí eu tinha... Aí como eu entreguei esse currículo lá, e lógico que eu não menti, eu falei das línguas que eu falava. E aí, na primeira estadia, nós tínhamos um brigadeiro chamado João Felipe Sampaio de Lacerda Júnior. Rapaz, o homem lembra mesmo. Major Brigadeiro do Ar, foi o meu primeiro chefe, muito bom também. E aí, o que acontece? Passagem de comando. Aí entra um brigadeiro chamado Egon Heinrich. Quem foi da época do Egon Heinrich vai lembrar de mim. E aí, o brigadeiro Egon Heinrich, catarinense, filho de alemão, e viveu a vida toda numa colônia alemã. E aí, ele viu o meu currículo, quem viu foi ele, e o major ordenança dele, todos eram aviadores, era Major José Hugo Volkmann, hoje é tenente brigadeiro do ar, está na reserva, e eu vi na internet que ele foi comandante do 3º Comar, que hoje também deve ser grupo de apoio. E aí ele foi comandante lá no Rio de Janeiro. E aí o Major Volkmann, né, com o tradicional gaúcho, com aquele chimarrão famoso, chamando a gente de guri, dava bicada de chimarrão pra gente. E aí ele, Arthur, traz o teu currículo aqui. Aí eu fui na SPM, peguei o currículo, levei pra ele. Ele, vai ter um campeonato no Brasil de orientação militar, eu acho que vão precisar do seu serviço, mas tu vai ter que passar por teste. Eu falei, tudo bem, Major.
Aí tá disponível, eu falei, vamos tentar. Se eu já, o não eu já tenho, né? Agora Vamos eu quero tentar sim. o Eu sim, usei né? essa frase mesmo. E aí a gente foi, né? E aí ele passou pro brigadeiro e tal. Só que o Major, ele gostava de brincar Volkmann. O V é pronunciado F em Deutsch, alemão. Aí eu falei, Major, e aí eu falei, né, que eu aprendi, eu alavanquei meu alemão com o pessoal que era vizinho meu da chácara, que eu chamava de tia Mila e tia Vone Fries, também hoje falecida. Então tia Vone me deu 3 livrinhos que tinham os fascículos da conversação. E tinha um livrinho que era chamado de Schläfrich und Tauschdeutsch. Aí eu descobri que era um alemão que poucas pessoas entendiam porque era de colônias. Sim, então sim. tinha o Tauschdeutsch. Então podia falar a mesa de uma forma diferente. Lembrei da macaxeira e da mandioca Sim. Né, do aipim. E aí eu praticava, eu comia esses livros mesmo. E a pronúncia vinha figurada embaixo. E aí tal. E aí o Major começou a me empolgar com essas histórias, né? Aviador, falava muito bem inglês. Aí ele falou, não vou falar inglês não. Então a gente começou a falar as primeiras frases ali em alemão e tal. E nisso, a sessão ela era dividida, fórmica branca que fala, né? Muito chique, tá? Não é coisinha... Não é qualquer coisa era comando né? da aeronáutica. Aí ele ouviu, só que ele era muito sério, velhão alto, 2 metros de altura, galegão, ele ouviu, né? Eu falando... E ele achou que eu era alto também e galegão. Sim, ele já fez uma imagem, né? E aí eu desci pro protocolo e tudo. Falei, me deixou meu currículo lá na Secretaria do Comando. Que eram 3 salas. Tinha a sala da gente ficar, protocolo, da Secretaria. A 2ª sala era da secretária. E a 3ª sala era a sala onde ficava o Major. A 4ª sala, que era a maior, era onde tinha até a sala preparada para receber autoridades, outras autoridades e tudo. E lá rolava... A autoridade desembarcava na base aérea, muitas vezes passava lá para visitar, então era adidos militares de outros países. Tudo lugar. Lá tinha que ser tudo impecável, até as unhas da gente era monitorar. Era, unha tinha que estar perfeita, cabelo, né? Então você tinha que régua. Era tudo perfeito. O cinto tinha que ser um espelho, né? Olha aí. Com a asinha, tudo tinha que ser um espelho. E aí... Aí ele ouviu, né, e mandou chamar. E quando ele mandou me chamar, que ele foi conversar comigo, ainda conversando em português, ele disse assim... Aí ele falou pro Major, chama o Arthur também. Aí o Major ficou assim, né, querendo rir. Eu falei, chama o Arthur também. Aí ele falou... Aí eu, ousado, como sempre, peguei e falei... Excuse me, my Herr. Eu falei, desculpa, meu senhor. Ich bin Arthur. Aí ele se assustou. Ele sabia. Du bist existe Arthur? Ja. Aí ele pegou, começou a conversar comigo, aí foi que eu tive a ideia de fazer um campeonato, esse campeonato de orientação, 25º campeonato de orientação militar. Foi lá na ESAF, né? A gente ficou hospedado na ESAF e os apartamentinhos da ESAF, uma gracinha os apartamentinhos, era bem próprio para receber delegação. Vieram 15 países. 15 países? 15 delegações. Suíça, Itália, veio Österreich, que é a Áustria. A Alemanha não veio, mas veio a Áustria. E aí, nesse eu fiz o teste para a Áustria, Österreich. E aí ficar com a delegação, que tinha que levar eles para o almoço, o café da manhã. Quando eles fossem lá foi montado um cassino, né? Todo militar sabe o que é um cassino, tinha sinuca e tudo. E é o cassino militar. E aí, nessa hora do cassino, precisava os intérpretes estar perto de qualquer coisa e tal. E aí, não sei o que houve, burocraticamente, teve a primeira plenária, tudo foi ótimo. Eu fiquei no Tauschdeutsch. E aí, né, quando acabou... Aí veio, tinha um major na época, o Major Basílio, camarada, gente fina, ele chegou e falou assim, olha, vai acontecer o seguinte, você vai acabar pegando a equipe do Chile, ó, meu sonho, que eu adorava falar espanhol. Chile. Olha aí. Com o som aglutinado do Chile, aquela coisa pra dentro, né? Espanhol. Aí eu falei, pronto, aí tinha um brigadeiro, só que eu achei que o brigadeiro do Chile era da aeronáutica, mas o brigadeiro de Chile não é da aeronáutica, o brigadeiro é o posto do exército chileno. Eu tomei um susto. Ele não é da aeronáutica, não. É um brigadeiro, mas é do exército. Aí eu fui traduzir o homem, velhinho já, né? E na época era Pinochet, tá? O governo era Pinochet. E aí a esposa dele, senhora Maritza, aí muito boa, aí tinha um capitão chamado, né?
acho que Barcelos, se não me engano, Barcelos, eles falavam Barcelos, né, mas Barcelos. E aí ele foi, né, então eu tive uma proximidade, e esse brigadeiro ele era muito simpático, ele é uma figura simpática, fechado, né, mas porém, sim. Ali na mesa, perguntou muita coisa sobre o Brasil, aquela coisa. E você conversando numa boa? Numa boa, tranquilo, deu, né, pra fazer isso. E aí, o que acontece? Nessa polêmicazinha que aconteceu, um dos intérpretes se machucou, porque a gente estava na mata, e aí tinha que ir de camuflado. E eu não sei o que aconteceu, o intérprete de espanhol do Chile, ele caiu e machucou a perna no toque. Então, enxofre, aquela coisa toda, teve que ir pro hospital, foi pro HFA. E aí, el Chile se quedado vacío. Aí eu falei, aí não tinha outro, né? Aí, sobrou pra quem? Aí eu falei, bom, aí foi. Aí o que fizeram? Mudaram o apartamento, que o chileno tava do lado esquerdo, botou do lado direito. Aí tinha assim, o primeiro apartamento. Vou dar números assim, que eu não me lembro mais. Sei lá, o número 10 era Áustria, onde eu tava com a delegação. A gente tinha um apartamento só pra gente. Só pra vocês. E a gente acordava e ia buscar a delegação, o pessoal. Geralmente era 15 atletas, 12, 15. E aí, no meio tava a Argentina e do lado tava o Chile, né? E aí o Chile veio para cá, né? Sei lá, pro 12, número 12, era 10 Áustria, 11 Argentina, 12 Chile. E aí veio para cá, e quando veio, eu falei assim, eu tô em casa porque eu vou estar aqui, de porta em porta, eu vou fazer no meu métier. Sim. Aí tá, tudo bem. Aí eu, como um bom brasileiro, um cara considerado assim, expansivo, né? Sim. Aí eu fui, bom, futebol, eu não jogo futebol, mas eu sei que eles gostam de futebol. E aí caí na besteira, na minha insanidade linguística, de dizer assim, vamos a jogar pelota, né? Aí tá, aí foi, a princípio foi Áustria e Chile. E o Chile? Aí o argentino no meio foi. Aí a Áustria, né, um país de gente diplomática, cedeu o espaço para Chile e Argentina. E eu não sei o que aconteceu, que deu um problema nisso aí. E esse problema foi feio para mim também. Por quê? Sobrou para você? Sim, porque quando eu fui tentar intermediar, eu piorei. E aí quando eles estavam no apartamento, aí sim, eles já estavam com raiva de mim também, né? E aí eu fui chamá-los pro café, porque a droga do oficial do exército, com aquela cara de gente, espírito ruim, falou, soldado da aeronáutica, vai ali, chama o pessoal da Argentina. Eu falei, meu Deus, eu ia desobedecer um oficial. Sim, oficial tem que se obedecer. Batendo na porta. Quem abre, o desafeto, porque podia ser até o outro, mas foi o desafeto. Quando ele me olha, que passa? Aí eu fui falar, né? Já deu bom dia assim, que passa? Aí eu fui falar com ele. No nervo, aí falando, né, em espanhol, falei pra ele, tal, tá na hora do café e tal, daqui a pouco vai ter o hasteamento isso era 5h30, 5h40 da manhã. Vai ter o café, vai ter os hasteamentos das bandeiras, né? Tocava o hino nacional, depois tocava, né, o hino das bandeiras. E Ave Maria, haja bandeira subir, né? E aí 6 horas baixava novamente. Isso na ESAF, lá na frente, que é onde estava alojado, porque a gente tinha que ir pra mata lá porque o campeonato era de orientação, bússola. E era dentro da mata. Eles corriam, colocavam bússola no árvore, aí marcava, depois tinha que voltar, era treinamento mesmo. Então. E aí, o que acontece? Eu tenho esse certificado lá em casa, depois posso mandar a foto para você, tá escrito em inglês, tá a insígnia do Estado-Maior das Forças Armadas, ENFA, que hoje é Ministério da Defesa. Na época a gente tinha ministro, né, da Aeronáutica. E o ministro mandou carta pra gente, para congratulações por trabalho, né? As embaixadas também, a gente visitou as embaixadas, porque o ônibus saía aquela comitiva de ônibus visitando com as delegações, e as banderitas, não? Aí a gente, né, sim, aí nesse intermédio dessa confusão das argentinos, aí o restaurante grande, quem conhece a Escola Fazendária de Brasília sabe que é grande. Tudo grande lá. A gente foi, né, pro café, e o cara... Aí tava o Major Basílio, tava o Major... O cara te marcando. Aí ele saiu, ele era um tenente, olha só, ele era tenente do Exército Argentino. Aí o cara saiu de lá, ele veio pra mesa, chegou e falou assim, aí bateu no Major Basílio, contou, prestou continência,
e fui falar pro Major Basílio. E só que ele foi tão verdadeiro e honesto que ele disse que eu tinha dado o dedo para ele. Caramba! Aí o Major falou assim, Arthur, você gesticulou com a mão, porque tem país que... Eu falei, não, Major, eu só falei para ele. Como ele ficou falando muita coisa lá, eu falei, não, tudo bem. Tudo que eu disse para ele, não há nada, solamente isto. Né? E aí saí. Mas já tinha pegado o ar já? Não, é o gesto do brasileiro. Não, nada. Não há nada. Sim, não há problema. Ele falou que eu tinha dado o dedo para ele. Aí o que acontece? Como eu tinha um coleguinha lá que a gente já tinha se afinado, era descendente até de libaneses do exército, também tradutor de inglês, chegou e falou, na UAF, falou assim, de São Paulo, ele servia em Brasília. Ele falou, não, o Arthur não deu o dedo não, o Arthur fez assim para apaziguar. E aí a história não perdurou, porque senão eu ia tomar a cadeia, porque eu tinha desrespeitado uma delegação. Sim. Mas eram outros tempos, eram outros ministros, outros comandantes, outro presidente, outra nação, era outra história. Outra realidade. E aí o que acontece? Aí lógico, eu fiquei com medo, né, de ficar perto da delegação, porque houve, né? Mas assim, eu criei uma relação muito bonita com o pessoal do Chile. O pessoal da Áustria já começou a cair na brasileirada. Esse povo foi para o setor militar urbano e chamaram, se não me engano, era o pessoal da Aruc. E o samba comeu lá solto. No penúltimo dia do campeonato, à noite, comeu um pagode, um samba. Essa gringaiada caiu no samba. Sabe, e eles achavam que tinha que também sambar. E tanto que no último dia, né, eles foram lá me abraçar, os austríacos me abraçaram, eu ganhei uns botãozinhos e tudo. A Itália me deu também, o pessoal da Itália, que a gente conversava, se encontrava todo mundo ali e batia um papo, aí era hora de praticar o que a gente tinha. E aí eu ganhei uns botos também da Áustria, acho que ainda deve ter lá em casa. E aí, quando foi, a delegação do Chile me surpreendeu completamente. Aí tinha o cabo Jara, que escreve Jara, né? O Constanzo, e tinha Alonso também. Aí eles me jogaram na cama da ESAF e foram fazer cócega. Rapaz! Você tá entendendo? Foram fazer cócega. E aí, como eu estava de camuflado, aí o pessoal da Áustria viu, porque é totalmente diferente o comportamento. Sim. Aí, como eu caí no chão por causa das cócegas, aí eles pegaram no meu boot e me arrastaram no corredor do apartamento da ESAF. Então, assim, o que aconteceu? Aí o oficial do exército, que era do EFA, falou assim, Arthur, sabe o que é isso? Espontaneidade. Você caiu na graça da turma. Já era final de campeonato, eles beberam pra caramba, dançaram e tudo. Então assim, o que isso agregou pra mim? Agregou uma cultura diferente, um pouco mais de cultura, né? Eu gosto de países, eu não quero morar em nenhum país fora, né? Que é o Brasil mesmo. Mas assim, eu gosto da língua. Acho que a língua, ela envolve a cultura e a história de um povo, né? Então é essa a história. Gente, esse é o nosso convidado de hoje, o professor Roberto Arthur, pioneiro, filósofo, pedagogo, poliglota e grande conhecedor, né? O Wagner tá mandando aqui boa noite. Obrigado, Wagner. Aninha é psicanalista, terapeuta que legal. Em traumas, né? Master em traumas emocionais. Eu assisti um pouquinho da entrevista, né? dela, assim, realmente. Obrigado, Aninha, pela audiência. Obrigado, Wagner. Tá aqui a Camila, minha sobrinha, filha do Ronaldo. Grande tio, Roberto, mil e uma utilidades. Tá se doutorando agora no ano que vem em odontologia. Olha, obrigado, viu, Camila, pela audiência. Tive uma experiência marcante, tanto em casa como na escola. Ele sempre na minha cola. Ela é uma grande realização, assim. Eu não tive filhos, né? Mas ela é realmente uma pessoa que... eu tenho paixão por todos os meus sobrinhos, mas como eu sempre digo, ela está muito próxima. Eu levei para a escola, pegado na mão. Ela nunca estudou em outra escola, ela sempre estudou no Instituto Educacional Êxito. Então, assim, eu tenho uma gratidão com os meus colegas. Eu falo sempre com o professor de matemática, que, né, todos eles contribuíram, com a professora de biologia, com os professores. Em geral, eu sempre falo, eu sou muito grato à minha diretora, a minha primeira diretora. Hoje eu tenho outro diretor que é filho dela, né? Eu sou muito grato por toda a oportunidade, né? Ela estudou muitos anos nessa escola, estudou a vida toda. Ela não tem no histórico escolar dela uma outra escola. Então, ela, como o tio dela pegou nos municípios de Lusiânia e Céu Azul, Novo Gama e Gama,
ela com certeza pegou muita coisa, né? Ela teve a oportunidade de ter um laboratório que eu não tive, de ciências, ter aula num laboratório que eu não tive. A gente fazia ela dentro de uma bacia, as experiências, dentro do pátio da escola, a professora Britânia, e a gente fervendo para aquelas experiências darem certo. Gente, o programa hoje não cabe dentro do nosso horário, porque nós temos aqui uma autoridade que é isso. sensacional. Eu tenho que trazer ele de novo, né? Já o horário já foi embora, a gente queria se estender mais, mas já passamos. O patrocinador já tá me cobrando aqui, ó, um abraço aí pro nosso amigo João Paulo, da Único Certificado de... Ó, gente, já eu vou sortear essa Tupperware, patrocínio das consultoras Larissa e Leila. São consultoras da Tupperware aqui em Valparaíso, e já eu passo o contato delas, tá bom? Obrigado, pessoal, pela audiência, mas antes a gente tem que fazer aqui um quadro aqui, que é o quadro Ping Pong, onde eu descubro um pouquinho mais das particularidades do nosso convidado. E no quadro Ping Pong de hoje, a primeira pergunta é: professor, qual é o prato preferido do senhor que, chegando num lugar que você vai almoçar, jantar, precisa, esse prato não pode faltar? O seu prato eu sempre preferido? gostei muito de macarrão, né? Massa. Massa. Sempre gostei de massa. Mas atualmente tem um prato que a minha mãe faz, bem simples, que é com açafrão. Eu acho que eu já virei goiano, viu? É goiano, né? Açafrão é goiano. É um arrozinho com açafrão e ele fica meio mole, fica parecendo um risoto. E com a corzinha amarela. E ela sempre, quando eu tô querendo, mãe faz, ela faz e é gostoso. Eu gosto. Tá aí. E se você botar um vinhozinho branco ali, vai ficar chique. Top, né? Vai ficar bacana. Receitas, esse arroz da mamãe, Isso. da dona menininha. Postar nas minhas redes sociais qualquer dia aí. Eu vou trazer o senhor aqui para mostrar esse arroz aqui ao vivo. Pronto. João Paulo, obrigado, João Paulo, pela audiência. Professor, uma música que essa música é assim, marcou, você quando ouve tem uma lembrança boa. Como Nossos Pais. Como Nossos Pais, né? Ela fala de disco, ela fala de aprendizado, ela fala de vontade de crescimento, ela fala de uma nova era, de um novo começo. E na voz de Elis Regina, é uma música de Belchior, sim. Na voz de Elis Regina, ela se tornou um hino de quem viveu a época da ditadura. Quem estudou na época da ditadura, né, tem ela como hino. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. E aí vai, né? Sensacional, gente! Um livro. Eu li muito Emoções no Divã, como eu te falei, foi um livro que eu gostei, mas eu não vou citar ele. Eu vou citar mesmo, de verdade, um livro que eu tenho apaixonado e leio da filosofia budista, de Nichiren Daishonin, que é o livro Felicidade. Esse livro, Felicidade, ele tem do filósofo, né, e presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, e é um livro que ele tem assim eu entendo nele uma responsabilidade de transmitir a felicidade como uma coisa sua, sim, né, e que ela é independente de qualquer outro artefato que a gente busca no mundo exterior. Top. Felicidade. Daisaku Ikeda. Um filme. Tem muitos filmes que gostei, mas por incrível que pareça, por mais que pareça ser piegas, eu fiquei apaixonado pelas imagens de O Vento Levou, com Vivian Leigh e Clark Gable. É um filme muito antigo, eu sou apaixonado por esse filme, porque tinha uma imagem muito bonita para a época, né, que foi gravado, e eu gosto muito da história. É uma história de riqueza, de miséria, pobreza, de guerra, e tem tudo envolvido em romance. Eu acho que é um filme que tem uma referência para quem gosta de ler, para quem gosta de coisas. E O Vento Levou... Vivian Leigh. Rapaz, sensacional, viu? Anota aí, se você não assistiu, assista. Uma frase, que essa é a frase do professor Roberto. Tá virando, não virou chacota, claro, porque ela tem uma seriedade. Na verdade, essa frase não é minha, mas eu adotei ela porque num momento da faculdade eu vi essa frase e eu achei interessante. Quem trabalha com educação, no mínimo tem que ter educação. Essa frase não é minha, mas é uma frase que eu uso muito porque a gente vê no cenário essa necessidade, né? Nós somos um pano branco e a gente deve se comportar socialmente dessa forma, porque é muito difícil lidar hoje com a concepção humana. Quem trabalha com educação, no mínimo tem que ter educação. Gente, esse foi o nosso convidado de hoje, professor Roberto Arthur, filósofo, poliglota, pedagogo, grande figura, pioneiro de Valparaíso.
Professor, nesse momento eu quero deixar o espaço aberto para o senhor mandar aí suas considerações, seus abraços, seus agradecimentos. O espaço é do senhor. Antes das considerações, tá aqui um livro que eu acho que vai ser bom para o senhor dialogar com essa gente, tem presente hoje, ó. É um livro aqui, né, ó, do Joe Biden, A Vida Real de um Herói Bíblico, que é Davi. Como eu sei que o senhor é um líder religioso, e aqui tem algumas coisas que são diferentes do que a gente aprende das histórias de Davi, do rei Davi. Tá aí, espero que o senhor goste. Nossa, gente, olha aí, o programa hoje tá sensacional, hein? Eu queria só agradecer a Irlana, né, que eu tô há muitos Irlana, anos. obrigado, Irlana, um abraço. Há muitos anos no IEP, né, com inglês lá aos sábados, e tô no EJA também à noite, né, a gente tá com esse trabalho lá. O IEP também é a minha segunda casa, é uma casa que faz a diferença também. A gente já fica ali na frente da Pracinha do Céu Azul, é um trabalho muito gostoso, eu me sinto muito à vontade lá também, a gente aprende muito, né, e já passou de 2010 até agora, já passou muita gente lá nos cursos profissionalizantes, né, por nossas mãos. Irlana, um beijo, eu tenho o maior carinho, eu me sinto muito feliz em poder contar com você na minha história, né, e a gente tem umas coisas muito parecidas com relação à educação. Queria agradecer os meus professores lá do Colégio Êxito, né, que é uma casa minha mesmo. Eu tô lá, a boa parte da minha vida eu tô lá dentro, eu moro até perto, né? Sim, sim. Né? E aí, assim, agradecer meus colegas, né? Essas pessoas, elas fazem eu ser diferente, eu ter motivo, a minha família, que eu acho que família é fundamental, meus irmãos, né? Cada um do seu jeito, Sim. né? Cada um com o seu pensamento. Meu pai, que é um grande homem, às vezes difícil de compreender certas coisas, mas é a quem a gente ainda tem essa referência. Eu acho isso fundamental, referência familiar, né? E, claro, os meus professores, Cláudia Regina, que foi uma professora que eu tive também nova, Vera, Jaci, Lurdinha, né? Eunice, que é muito conhecida, foi, acho, coordenadora, também diretora, muitos anos depois do Municipal. Vários professores que passaram na minha vida. Eu só tenho orgulho por eles terem passado na minha vida. Até os que foram ruins comigo me ensinaram alguma coisa. Que teve, tá? Um abraço, muito obrigado. Tá aí muita luz na vida de todo mundo. Gente, eu quero encerrar aqui agradecendo a todos os que participaram. Dizer, ó, o sorteio de hoje, quem vai levar o brinde de hoje é a nossa amiga Miriam Fernandes. Opa! Ela é psicanalista, está ao vivo também. Oi! Obrigado, viu, Miriam? Sensacional, também teve aqui no programa. O brinde nosso hoje vai para a nossa amiga psicanalista, doutora Miriam Fernandes. Obrigado pela audiência. Gente, eu encerro aqui agradecendo esse presente sensacional. Amei o livro, professor. Obrigado. Faço questão de ler, né? Ó, gente, com dedicatório e tudo, tá? Por favor, tá? Então, obrigado, professor. Obrigado, gente. Eu me despeço aqui, como sempre, dizendo: semana que vem tem mais. Se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, eu estarei com ele. Tchau, até semana que vem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.